Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma ideia que algumas fontes trazem e que são um pouco estranha, né? Por que a Guerra dos Sete Anos? Lá do século XVIII, 1756 a 1763, às vezes é chamada de Primeira Guerra Mundial. Parece exagero, né? Mas tem uma lógica interessante por trás. Exato. Então, a ideia aqui é mergulhar nisso. Vamos entender os argumentos, sabe? Ver a escala, o impacto global desse conflito que aconteceu bem antes do que a gente costuma associar com guerras mundiais. E o fascinante que as fontes mostram bem é justamente essa dimensão global. Não foi só uma briguinha europeia, sabe? Ela se espalhou por vários continentes. Mostrando uma rede de rivalidades que já existia, né? Uma rede interconectada, sim. Algo que às vezes a gente esquece olhando só para a Europa. Para aquela rivalidade colonial clássica entre França e Grã-Bretanha, América do Norte, Índia, Caribe, disputando tudo. Isso. Mas como que essa disputa se juntou com as tretas dentro da Europa para virar essa coisa mundial? Então, essa é a chave. Enquanto França e Grã-Bretanha se pegavam nas colônias, Na Europa, tinha a Prússia do Frederico II batendo de frente com a Áustria, né? Por território, por poder. certo. Mas o que realmente botou fogo em tudo, e as fontes detalham bem isso, foi a tal reversão das alianças. Foi um choque diplomático. Ah, sim. Aquela troca de parceiros, né? Exatamente. Antigos inimigos, tipo França e Áustria, se juntaram, com a Rússia ainda por cima, contra a Prússia. E a Prússia, por sua vez, se aliou com quem? Com a Grã-Bretanha. Que era inimiga da França. Fez sentido. Aí pronto, essa reviravolta transformou o que eram, digamos, disputas regionais num conflito muito maior. E o que me impressionou nas fontes foi a velocidade com que isso pulou os oceanos. Não foi tipo aos pouquinhos. Parece que explodiu em vários lugares quase ao mesmo tempo, sabe? Sim, essa simultaneidade é marcante. Na América do Norte, a Guerra Franco-Indígena, né? Batalhas no Caribe pelo açúcar, que valia ouro. Lucrativíssimo. Na Índia, as companhias comerciais europeias na pancadaria. Até na África, atacaram postos comerciais. É impressionante isso. Precisamente. E essa escala geográfica toda, né, é o que alimenta o argumento de ter sido uma guerra mundial, entre aspas. Existe um debate, claro, se foi tudo planejado para ser global desde o início ou se foi escalando. Mas o fato é que aconteceu, né? O fato é que aconteceu. Os interesses europeus levaram a combates em múltiplos continentes simultaneamente. Isso, naquela escala, era inédito. E, claro, teve momentos e figuras-chave que as fontes destacam muito. A Batalha de Quebec, 759, Foi decisiva, né? muito. A vitória britânica ali, mesmo com a morte dos dois comandantes, o Montcalm francês e o Wolfe britânico. Pois é, os dois morreram. Sim, mas aquilo basicamente selou o destino do Canadá francês que passou para a mão dos britânicos. E na Índia? Teve Place, né? A Place, 757, fundamental. Numericamente, era até desigual, mas a vitória da Companhia Britânica das Índias Orientais com o Robert Clive foi um passo gigante. Para consolidar o domínio britânico lá. Em Bengala, sim, e depois na Índia toda, né? E enquanto isso, na Europa, o Frederico II da Prússia, Nossa! virando lenda. Ele fama com vitórias como Rossbach e Leuthen, também em 57, segurando exércitos muito maiores. Ali a Prússia se firmou mesmo como potência militar. Bom, e no final das contas, o que resultou disso tudo? Veio o Tratado de Paris, 1763. É o redesenho do mapa. A França perdeu feio nas colônias. Perdeu quase tudo na América do Norte para a Grã-Bretanha, né? E na Índia também. Exato. A Grã-Bretanha saiu como a grande potência naval e colonial. Dominante. Mas as ondas de choque foram além do mapa, né? Sim. Quais foram as consequências mais, digamos, profundas? Olha, as fontes apontam muito para as consequências financeiras. Se a gente conecta os pontos, vê crises gigantescas. A dívida de guerra da França, por exemplo, foi de um tamanho, de uma natureza, que ajudou muito a criar aquele clima pré-Revolução Francesa, sabe? Foi um peso enorme. E a Grã-Bretanha, mesmo ganhando, também se endividou, né? Depois, como eles cobraram impostos das colônias americanas. O que também deu problema, né? Deu mesmo. E a Prússia se consolidou de vez na Europa. Firmou a seu lugar. E outro ponto que as fontes ressaltam é a mobilização de recursos. Dinheiro, soldados, material. Numa escala nunca vista antes, né? Para a época sem precedentes. Quase um prenúncio do que viria a ser a guerra total, mais para frente. Faz sentido.
Exatamente. Por isso que essa comparação com a Primeira Guerra Mundial, que a gente vê nas fontes, se baseia nisso. A escala geográfica, os objetivos estratégicos, já pensando globalmente, e as consequências, que foram muito duradouras, que mudaram o equilíbrio mundial e, de certa forma, plantaram sementes para outros conflitos. É uma perspectiva que realmente faz a gente repensar uma guerra lá do século XVIII, mas com características surpreendentemente modernas, globais. Talvez um ponto de virada mais importante do que a gente costuma aprender, né? Com certeza. Muitas vezes subestimado na história mais tradicional. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Se a gente começa a olhar para a Guerra dos 7 Anos com essa lente mais global, como isso muda a nossa ideia do que realmente define uma guerra mundial? E será que aquela singularidade que a gente dá para os conflitos do século XX é tão única assim? É uma ótima reflexão. Inscreva-se no canal BRMX para descobrir outros podcasts sobre a história da França.